Então, boa tarde a todo mundo que está aqui agora com a gente. A gente vai começar hoje, né? Marcamos para conversar um pouco com vocês sobre a situação do Enem atual. E aí, iniciando essa live, Enem e agora, né? Enem 2020 e agora? O que será disso? E aí a gente vai contar com a presença minha, Joana Caldas, psicóloga, do Lubienska, né? Eu trabalho com Fundamental 2 e Ensino Médio. Gustavo, psicólogo também da escola, da educação especial, também trabalha com os meninos, né, que estão aí no processo de ensino médio, da educação especial. E a gente vai contar com a presença de Júlia Ribeiro, nossa professora de História, e Maria Augusta, que é nossa ex-aluna e que ainda está nesse processo de entrada no vestibular, né? De processo de Enem. Agora para começar esse debate com a gente. E aí, Guga, boa tarde. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como vão? Tudo certo? Estão me escutando? Tá um pouquinho baixa a tua voz. Tá? Tá me escutando agora? Melhorou? Melhorou? Tá um pouco baixo ainda, Guga. Talvez seja no teu celular, Joana, porque eu tô normal aqui, tô não sei se o volume do celular. Não sei se Isso é a gente e a tecnologia, né? Eu, principalmente, a tecnologia. Faz parte. Mas eu vi que você estava introduzindo, Joana, falando um pouco da sua prática e a ideia da live, não é isso? Eu sou Gustavo, sou psicólogo clínico escolar também, assim como a Joana. Joana é uma boa parceira aí, a gente trabalha junto, né, Joana? Diariamente. No acompanhamento dos estudantes, no acompanhamento do professorado, no acompanhamento da equipe pedagógica e funcionários da escola. Então, assim, nos despertou uma curiosidade, né, de falarmos sobre esse tema que está tão em voga agora, né, Joana? E a gente vai ter bons convidados aí. Sou convidado hoje, você também, somos convidados. Temos a presença também de Augusta, né? Nossa ex-aluna. Augusta está por aí, tudo bem, Augusta? Tá aqui. Oi, tudo. Que bom, excelente. E vai ter Júlia também, muito em breve ela vai entrar, para a gente poder bater esse papo, né? Vai ser super massa. Isso aí. Fala um pouco, Joana, como é que tu tem pensado então sobre essa questão do Enem atualmente? Sim. Na verdade, né, eu acho que é bem importante que para a gente discutir a situação do Enem na atualidade, a gente possa situar um pouco o cenário da educação hoje, né? Como é que a gente estava, ou como é que a gente chega nesse momento onde a gente é surpreendido por uma pandemia, não é? Que tira tudo do seu eixo, né? Que tira tudo daquele lugar previamente estruturado e previamente conhecido por todos nós. E, principalmente, eu acho que tem feito escolas, professores, estudantes e familiares, né, se reavaliar nos seus conceitos da educação, do melhor, né, do que é realmente necessário enquanto estrutura educacional para um sujeito, né? Então, eu venho refletindo muito nesses dias, né, desde de tudo isso, e pensado que a gente vinha vivendo um cenário educacional, né, onde os pais, muito recentemente, eles passaram a ter uma noção do quanto que a educação que eles dariam para os seus filhos influenciariam e seriam meio que determinantes para a estruturação desse sujeito durante toda a sua vida, né? E a partir disso, associado a todo o crescimento do mercado de trabalho, esses pais passam a ter uma vida de superinvestimento, enfim, superinvestimento financeiro e educacional nesses filhos. Então, a gente tem aí, né, os pais que precisam estar muito fora de casa, trabalhando para gerar condição de ter seus filhos nas melhores escolas, nos melhores cursos de inglês, né? Nos melhores esportes, enfim, para poder dar condição desses sujeitos serem sujeitos ativos, serem sujeitos
competitivos no mercado. É isso que a gente escuta o tempo todo, de grande angústia aí das famílias, né? Ao mesmo tempo, esses pais se veem extremamente cobrados, extremamente angustiados, porque para poder gerar essa possibilidade para os filhos, eles precisam estar muito fora de casa, né? E aí essa convivência também começa a ficar restrita, também começa a ficar dificultosa, né? E o acompanhamento educacional desses filhos também não sai a contento, né? Eu estava relendo alguns artigos, algumas coisas ultimamente, e aí eu estava lendo um artigo de Carlos Brito, que é professor da Universidade Católica, e Carlos falava, o nome desse artigo chama Geração Ritalina. E o que ele problematiza, assim, nesse artigo, o quanto, né, que a sociedade tem sido injusta e rigorosa com as crianças e com os adolescentes, né? Nunca houve tanta rigidez, né, com relação a uma temporalidade cada vez mais inflexível com relação ao ritmo e ao desempenho da aprendizagem escolar, né? O tempo todo, a gente que está dentro da instituição escolar e nos consultórios também, a gente presencia o quanto que os pais são angustiados com relação à possibilidade de qualquer insucesso na aprendizagem dos seus filhos, né? E aí se começa desde muito cedo a procurar espaços onde vai garantir para essas crianças e esses adolescentes espaços de aprendizagem técnica efetiva, né? Então, as escolas que garantem aí os primeiros lugares no vestibular, não à toa, são escolas que estão crescendo muito, né? Há um crescimento massivo dessas escolas de ranking aí, que vão prometendo esses sujeitos extremamente competentes pedagogicamente, extremamente competentes tecnicamente, que entram nos vestibulares e que se destacam muito, né? Sim. Ao mesmo tempo, são pessoas que não têm se desenvolvido socioemocionalmente para lidar com as situações da vida, né, que são colocadas e que nos fazem surpreender. Né? Então, a gente sabe que não à toa a nova BNCC traz o eixo socioemocional como eixo fundamental do trabalho para crianças e adolescentes, porque a gente percebe, né, é muito claro, o quanto que esses jovens extremamente preparados tecnicamente e despreparados emocionalmente têm gerado danos para a vida deles e para o próprio mercado. Né? Os mesmos jovens que são contratados pela brilhante capacidade técnica têm sido demitidos pela impossibilidade de discutir com o outro, de defender o seu ponto de vista, né? De se posicionar, de lidar com situações de frustração, de lidar com a situação de que eu não consigo, que não saiu como eu esperava, né? E veja, o que me pegou muito nessa discussão sobre Enem, né, enquanto psicóloga escolar, é que a gente começa a ver, e aí, como eu estava falando, não à toa, né, esses jovens com esse foco no técnico e pouco foco no emocional, muitas vezes, não à toa, a gente está vendo aí a incidência de adoecimentos emocionais nos jovens. As escolas, de modo geral, têm vivido muito isso. E a sociedade não está distante disso. Né? A gente vê, está na televisão, está nos jornais, enfim. Há uma incidência muito grande de jovens adoecendo emocionalmente. Isso já vem sendo uma discussão da escola. Né? Os jovens que adoecem porque eles não conseguem lidar com as situações de frustração, porque eles não conseguem lidar com aquilo que sai do foco, com aquilo que eu sou cobrado e não dou conta. Né? E aí, veja, a gente de repente, num cenário educacional como esse que eu estou trazendo, a gente é surpreendido por uma pandemia. Né? Um momento que, para tudo, para o mundo, todo mundo precisa se trancar em casa. E a partir disso, a gente surpreendido também por uma série de sentimentos, enfim, de situações postas. A primeira impressão é aquela, a gente vai poder ficar em casa, né? E a gente vai poder cuidar de tudo aquilo que a gente não vinha dando conta. Então, a gente vai ficar mais perto dos nossos filhos, a gente vai limpar a casa, a gente vai botar as coisas em ordem, né? A gente vai descansar. Essa foi a primeira ideia aí de todo mundo nesse processo. E aí, de repente,
a gente é surpreendido que as coisas não são bem assim, né? A coisa é muito maior do que a gente pensava, e aí o trabalho e a escola começam a invadir a casa das pessoas, né? Primeiro vem a situação do trabalho, onde o trabalho remoto, né? O home office, começa a invadir a vida dessas famílias, que passam a não ter mais horário de trabalho, que passam a invadir noites, madrugadas, manhãs, finais de semana, porque o fato de estar em casa termina se misturando muito nisso, né? Associado a uma situação econômica real, das pessoas estarem muito inseguras com tudo que está acontecendo, né? E aí, não bastasse toda essa frustração no meio familiar, né, de que eu não estou tendo a convivência que eu esperava, eu não estou tendo os resgates que eu esperava, e aí, de repente, se começa uma discussão sobre o lugar da educação e como se vai levar a vida escolar nesse momento, né? E aí eu vem fico com a me gente... perguntando, Joana, como os alunos pessoas que estão, de certa forma, se preparando para esse exame no final do ano, se preparando para essa prova, né? Como é que vai se dar tudo isso? Como é que eles pensam que tudo isso vai acontecer? Como é que eles estão se preparando para isso? Essa semana eu conversei com alguns estudantes do terceiro ano que estão bem nesse momento, né, de fazer. Eles, no início da pandemia, eles me falaram que estavam pensando, Gustavo, acho que não vai acontecer nem. Eu acho que não vai ter, tá tudo de boa, tá tranquilo. Mas a partir do momento que eles começaram a ver que realmente o Enem vai rolar, vai acontecer, eles entraram num certo desespero. E agora? Vou ter que correr atrás do conteúdo. Eu não estou conseguindo estudar o que eu estava estudando anteriormente. Como é que eu vou fazer essa prova? Como é que eu vou me preparar? E aí entra questões como essa que você citou no início, de toda essa coisa que está por trás, essa massa, né, de criar, ter crianças, adolescentes que acabam funcionando até como um comentário aqui que eu achei muito pertinente, que perguntou, será que nossos filhos funcionam como empresas, né? E aí como é que se dá toda essa concorrência, esse jogo, essa noção para esses adolescentes tão novos e que, de certa forma, não estão sendo preparados para lidar com essas frustrações que acontecem lá no mercado de trabalho, que é isso que você estava dizendo. Mas, assim, eu até acho muito legal te trazer essa pergunta, que foi até o João Marcelo. João, grande parceiro da gente aí, que ele falou. Eita, que saudade, João. Curioso como essa linguagem que constitui as relações e as subjetividades é fortemente mercadológica, econômica, né? Investimentos, custos, retorno, produção, sucesso. Os filhos são empresas. E aí, como é que esses adolescentes estão, Joana? Como é que tu acha que a gente pode pensar junto como psicólogos? Até você também, Augusto, que está aí, já você vai falar também. Mas assim, como é que está sendo para vocês e nós como profissionais, como é que a gente pode lidar com tudo isso? O que é que tu acha? Pois é. Essa, para mim, é uma questão que também chega e talvez seja a primeira grande frustração desses meninos, né? Porque, assim, eu acho que esse é um momento onde a gente precisa valorizar outros aspectos e outras aprendizagens para além do conteudismo, né? Eu acho que essa pandemia precisa deixar talvez esse seja um grande legado que ela deixe para a gente, né? É a gente se repensar mesmo enquanto sujeito, enquanto lugar social nesse sentido. Então, assim, é um momento que a gente está precisando parar para reaprender e a construir junto um processo, né? Todos nós estamos... O professor saiu do lugar daquele que ensina, que professa, para o lugar que aprende junto com o aluno. Porque é uma situação que ninguém nunca precisou lidar com ela, né? A gente está precisando parar e aprender junto, né? Eu faço o trabalho de SOI com os meninos, eu não sou muito amiga da tecnologia, né? Estou começando a ficar um pouquinho mais próxima dela agora, com essa situação. Então, assim, quantas vezes os meninos estão dizendo, faz assim, Joana, é assim que espelha, manda para mim que eu espelho para tu, faz assim. Então, veja, para mim esse é um momento onde a gente está construindo coletivamente, onde a gente está um dentro da casa do outro, né?
um escutando que o cachorro do outro que latiu, alguém que falou mais alto, né? Isso tem gerado uma relação afetiva e de proximidade diferente, que para mim isso precisa deixar um legado muito grande para frente aí na vida escolar. Mas veja, a gente está falando de adolescentes que tinham essa vida deles já pré-determinada, assim, pré-escrita, digamos assim, até chegar ao vestibular, desde a educação infantil. A gente sabe, a gente tem Paulinha aqui, que eu já vi que ela entrou e não nos nega, né? Para dizer que existem situações de famílias que chegam na educação infantil, no Fundamental 1, no início do Fundamental 2, perguntando para a gente como é que a gente prepara essas crianças para o Enem. Então, veja, são crianças que desde muito pequenas elas estão sendo formadas para viver essa situação. E é uma situação que a gente não sabe como vai ser, né? Então, é a vivência de uma pandemia, é a vivência da mudança de uma realidade social, né? E é a vivência de um Enem que a gente não sabe bem como é que vai ficar, né? E esses adolescentes, eles precisam, e aí não posso deixar de falar da propaganda do que foi veiculada aí, né, da campanha do governo federal, que começa a minimizar, queira ou não, e aí o meu olhar, há uma minimização de toda uma situação que circunda, né, a angústia do que a gente está vivendo e diz, estuda de qualquer lugar, não tem isso. Ora, essa é uma situação, gente, a gente fala do lugar da escola particular. Porque se a gente for entrar aqui para a questão das desigualdades sociais mais amplas, a gente não termina hoje. Mas é uma situação que na própria escola particular a gente está vivenciando as desigualdades. Nem toda família tem 4, 5 computadores ali para estar todo mundo assistindo aula, né? Como assistir aula em casa. Eu discuto isso no SOI com meus alunos todo dia. Tia, é cansativo, né? Eu não consigo me concentrar, eu fico o dia todo sentado no mesmo lugar, né? Olhando para uma tela, né? Eu recebi memes um dia desse que era bem interessante, que dizia que era assim, professor na sala de aula, alunos, calem a boca para a gente começar. O professor na sala virtual, por favor, falem alguma coisa. Né? Então, é a inversão, né, Joana? É uma inversão de tudo que está acontecendo e acaba sendo um mundo novo, né? É aquela coisa do novo, né? Freud tem uma frase que eu até postei esses dias, que ele diz que o novo, ele sempre desperta curiosidade, perplexidade, coisas novas, e esse é o novo que a gente está vivendo. Esse é o novo do ensino remoto, coisa que sempre existiu há muito tempo já, podemos dizer, mas agora é uma realidade. Ou é isso, ou é isso. Entende? E é o que eu tenho costumado falar sobre esse Enem, discordando ou concordando acerca das questões por aí, mas uma coisa é certa, vai acontecer. Não é? E aí, como é que a gente vai encarar isso? Né? Augusta, por exemplo, como é que tu tem pensado? Fala um pouquinho pra gente. Fala aí. Como é que tu tem pensado isso? Essa coisa a gente está dividido o mesmo fone aqui, porque o negócio ao vivo é assim. Faz parte. Só dá um fone no celular. Como é que tu tem pensado isso? Sobre essa atuação aí vai chegar a prova, e aí? Como é que a gente vai lidar com isso tudo? Então, eu acho que quando começou a pandemia em si, a quarentena, eu acho que foi o primeiro pensamento de todo mundo que vai fazer vestibular. Vai ser, como vai ser vestibular? Vai ter, ou então, como eu vou conseguir estudar? Porque como vocês já falaram, né? Tem muitos problemas nessa aula remota, que é falta de concentração, enfim. E às vezes também o assunto que passa muito rápido e o aluno, por não ter o contato com o professor, que tem geralmente, não consegue acompanhar. E aí, eu esqueci o que eu tava falando. Falando dessa coisa da aula, né? Que o professor passa muito rápido, que no contato pessoal você consegue dar uma sinalizada ali. Né? Isso. E acaba que a pessoa, para estudar para o vestibular, o ritmo de estudo é muito grande. Seja qual for o curso que você quer, porque chega no terceiro ano, é uma revisão de todos os anos. Falando assim, mais especificamente do terceiro ano, né? Sim. Então, o volume de assunto é muito grande. E aí todo mundo se preocupa
nessa rotina de estudo, como é que vai conseguir manter esse ritmo que estava sendo estudado antes, agora, sem aula normal, enfim, que é tudo mais complicado. E aí eu acho que ficou muito difícil no começo, eu acho que até agora é difícil, mas a fase de adaptação, até as escolas pararam, então todo mundo parou de estudar. E aí vinha essa pergunta de quando vai ser o Enem, se vai ter. E aí teve gente que com certeza parou de estudar um pouquinho, mas depois ficou preocupado porque perdeu um tempo aí desse ritmo. Uhum. E Augusta, assim, pode falar, Fiona, fica à vontade. não, eu tô dizendo assim, e aí eu tô numa função dupla, né? Porque eu sou mãe de vestibulanda e trabalho Sim. com. Então é uma função Adolescente. aí híbrida. Uhum. E uma coisa é muito real que eu percebo, a experiência de Maria Augusta, por exemplo. Maria Augusta nunca foi uma aluna que conseguiu estudar muito bem em casa, né? No processo de estudo para o vestibular, ela estava sempre utilizando os espaços dos cursinhos que tem aquelas salas de estudo individual, que não tem nada que despeça, que você tem um horário que você acorda, toma banho, sai de casa, vai assistir sua aula, fica lá estudando, num ambiente onde todas as pessoas estão estudando, né, que até espirrar incomoda, né, e de repente é submetida a estar em casa, né, eu dando minha aula aqui, o pai fazendo uma reunião no outro lugar, o irmão assistindo aula em outro canto, né, a casa extremamente movimentada, e aí é preciso. E aí é quando a gente se sente até agredido. Eu acho que o adolescente se sente agredido quando se chega, né, alguém, ainda mais alguém, né, que representa a educação, por exemplo, e diz: estude de qualquer lugar. Isso é bobagem. Tá tudo aí disponível, né? E ainda por cima, assim, quando começou tudo isso, todo mundo teve que criar uma nova rotina. E que é muito complicado de fazer isso em casa, porque a minha dificuldade sempre foi de ter realmente coragem, essa é a palavra, de levantar, arrumar suas coisas, tá com sono, mas quando você tem um lugar para ir, uma escola, um cursinho, você tem que ir de qualquer jeito, não dá para deitar e ficar mais 5 minutinhos ali deitada. Mas em casa tem. Então é muito mais difícil você criar outra rotina e que você tenha consciência tranquila que você também está cumprindo o seu mesmo papel. Eu escutei de um adolescente, gente, essa semana, foi uma coisa parecida. Gustavo, eu tô sem vontade de estudar. Eu não consigo, eu tenho até o desejo, eu sei que eu preciso, eu estava estudando. Mas, cara, eu tô sem vontade, eu não consigo pegar no livro, eu não consigo estudar. E isso está totalmente em consonância com a cobrança que ele tem lá na frente desse exame que é o Enem. Dessa prova que vai acontecer, querendo ou não, venhamos ou convenhamos, vai acontecer, né? E aí, o que eu pude falar para ele, fulano, eu acho que você precisa, talvez, dentro da sua rotina, tentar encarar isso como a Augusta falou. Tentar encarar como se a gente tivesse de uma outra maneira, vivendo, entendendo que estamos habituados no novo, em um espaço novo, uma forma de viver nova. Entretanto, relembrar os hábitos que estão sendo deixados. Entende? Que é um horário de estudo, que é tentar, talvez, de manhã, quando for assistir a aula, em vez de não tomar um banho para dar uma acordada, sabe? Para ver se encara de uma outra maneira. Porque também não é fácil passar o dia inteiro numa tela, vendo o professor falando, com a câmera desligada, aí alguns podem cochilar, não sei, né? É a realidade. E aí, como é que a gente vai encarar tudo isso, né? O Vinícius faz uma pergunta muito interessante, que falou, depois de tanto tempo de pandemia, de isolamento social, e ainda com os problemas citados por Joana, filhos como empresas e tal, como a juventude se recupera desses problemas psicológicos? O que o aluno pode fazer por si só? Eu acho muito interessante. Mas, Vinícius arrasa sempre nas perguntas. E eu acredito que é bem por aí. Aqui, Augusta, responde então. O que é que você acha? Você falou alguma coisa aí? Eu não sei, eu acho que... eu não sei, voltando um pouquinho ao que tu tinha falado, que eu acho que tem a ver, essa coisa de não ter vontade, eu acho que com tudo isso, todo mundo tá muito desestimulado. Porque não sabe quando vai chegar, então desestimula a pessoa a ter essa rotina. E aí eu acho que isso... Eu não sei muito bem quando a pessoa vai se recuperar depois. Porque o depois ainda não chegou, eu ainda vou descobrir também. Mas agora, eu acho que todo mundo também tem que ajudar, assim, dentro de casa, sabe?
Porque eu acho que a ajuda dos pais, principalmente, ou as pessoas que estão com você nesse momento é muito importante, sabe? Porque, assim, como vocês falaram, quando os pais têm muito essa ideia de investimento no aluno, realmente como empresa, como todo mundo falou, o aluno sente uma pressão muito grande, não só por ele, não só pelo vestibular, mas pelos pais, sabe? Sentindo a pressão desse investimento que foi colocado na vida inteira. Então, eu acho que os pais também precisam entender a situação que tá passando, sabe? Oferecer ajuda, essas coisas, fica mais presente, sabe? E aí eu acho que tem algo que é assim, talvez a gente não vá se recuperar nunca dos efeitos dessa pandemia, não é? Porque são marcas que vão ficar na vida da gente, que elas não vão sair. O que a gente precisa é pensar o que é que a gente vai construir de novo a partir dessa situação posta, né? Como é que eu vou agora criar recursos emocionais, recursos subjetivos para lidar com essa realidade que se impõe a mim, né? Então eu acho que a gente não tem que tentar voltar ao que era, apagou e agora voltou tudo. Não. Tem se falado muito aí no novo normal. O próprio segundo ano do ensino médio, que Vinícius faz parte, a gente está fazendo um projeto bem legal, interdisciplinar, onde a gente está discutindo esse novo normal pós-pandemia em todas as áreas aí, né? Meio ambiente, tecnologia, industrialização, e no nas situações subjetivas também. Né? Então, eu não tenho pretensão de que a gente volte a ser exatamente quem éramos antes dessa vivência. Eu espero, eu acredito que toda crise, ela é potencial para promover mudanças de lugar, para promover repensar de atitudes, né? Augusta, quando falou agora a questão do estudo, olha que eu converso com ela o dia todinho, mas assim, ela falou uma situação que é assim, alguma coisa que você falou que era tira o peso da consciência. Olha, sim, né? Conseguir estudar de uma forma que você não fique com a consciência pesada. Veja. A consciência tranquila. Com a consciência, manter a consciência tranquila, algo assim. Então, veja. A questão aí é a consciência pesada se eu não der conta disso do jeito que tem que ser. Não deveria ser uma questão de peso. Se eu não estou dando conta nesse momento do jeito que tem que ser, eu vou precisar suportar isso que eu não estou dando conta também. Né? E dentro disso, como é que eu consigo dar conta, então? Se não dá para ser exatamente como estava, como é que pode ser a partir de agora? Né? Como é que eu posso fazer para garantir a minha estabilidade emocional e que eu vá conseguir ficar bem fazendo o que eu posso? Né? E não o que as pessoas esperam de mim, não o que o mundo espera de mim, e não desvalorizando o que eu sinto para dar conta disso que eu acho que me esperam, porque eu acho que o adolescente tem muito isso. Né? Eu acho que esperam e eu... Grandes novidades surgiram de grandes crises, né? O novo surgiu muito disso, entende? A psicologia surge, né, depois de uma grande crise, entendeu? De impactos sociais, mundiais que aconteceram. E aí coisas vão surgir após esse período. E aí a gente vai ter que ficar de olho com o final do ano. Mas, gente, eu queria me ausentar dessa live, porque a gente vai ter agora a presença da professora Júlia, professora de História da Casa, do Lubiesca, e vai ser um bate-papo muito legal de professor, psicóloga e estudante também. Então a gente vai fazer uma casadinha disso tudo. Então, uma tríade. Uma tríade, uma boa tríade. Então, assim, agradeço aí, mas assim, Júlia vai entrar e vai continuar esse bate-papo, beleza? Gente, muito obrigado, viu, Joana? Obrigada, Guga. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau. Augusta vai aqui aceitar Júlia, porque só Deus para eu poder fazer isso, viu? Júlia tem que mandar a solicitação. Deixa eu esperar. Pronto. Vamos lá. Júlia está entrando. Tá.
Chegou! Cheguei! Olá, Ju! E aí? Vocês estão me E ouvindo aí? direito? Estamos Então, sim. Ah, que bom. Então, Júlia vai integrar aqui essa conversa com a gente, né? Júlia é professora do Lubienska, do ensino médio e de várias outras escolas. Então, é muito legal porque vive outras realidades que não só a nossa, né? E aí, Ju, como é que Exatamente. tu estás percebendo essa situação aí do Enem nesse momento de pandemia? Então, Jô, a questão do Enem, eu acho que o que está pegando mais para os estudantes, claro, da rede privada, né? Que, que é a realidade que nós estamos inseridos aqui no LUB e também em outras escolas particulares, eu tenho visto que os meninos eles estão muito angustiados com a questão da incerteza, né? Até porque eu acredito que é uma geração que é relativamente acostumada às certezas, né? Uhum. Até se a gente pensar historicamente falando, no Brasil, é uma geração que não viveu períodos de grandes transformações, períodos de grandes mudanças. Então, essa geração que a gente tem agora, né, que estão no terceiro ano do ensino médio, que estão, ou que já terminaram, como é o caso de Guta, mas que, assim, é vestibulando, terminou ano passado, faz parte de um mesmo grupo geracional, né, e que, claro, a gente tem que contextualizar essas pessoas socialmente, né, como a gente já trouxe aqui, da realidade da escola particular, é uma geração que não foi, não foi acostumada, não foi obrigada, não foi colocada na situação de enfrentar grandes mudanças, de enfrentar grandes momentos. E eu acredito que é o primeiro grande desafio que é lançado a essa geração agora. E como é o primeiro grande desafio, e é um baita desafio, né? Não é um desafio qualquer, Uhum. eles estão muito inseguros em relação às incertezas que esse momento vem trazendo. Ah, vai acontecer o Enem. Vai acontecer o Enem. Quando? Não sabemos, não se sabe. Né? A Iguta colocou, é difícil você criar uma rotina de estudo quando você não sabe para quando é. Qual é o meu prazo? Né? Por exemplo, qual é o prazo que eu tenho para dar conta de um conteúdo X? Por quê? Porque eles são acostumados a uma semana de prova, que é marcada com antecedência, eles recebem, quando começam o ano na escola, um calendário anual, veja, em fevereiro, eles recebem o calendário do ano, com as datas de todas as provas, já com data dos vestibulares, que já são previstas historicamente. O Enem é sempre nos primeiros fins de semana de novembro, né? O SSA 3 é no final de semana seguinte, e eles estão agora nessa situação de que eles não têm data, eles não têm as certezas que tinham, eles não têm os prazos, né, estipulados, e isso vai gerar uma angústia muito grande, claro, né? Porque quando as incertezas geram angústias, e quando a gente está falando de uma geração que viveu períodos de certezas constantes, essas angústias vão ser maiores ainda, né? Então eu Uhum. sinto nos estudantes essa angústia com as incertezas, com não saber como vai ser, né? E aquela coisa da sociedade não pode parar. Né? Eu estou vivendo numa Isso. pandemia, eu tenho pessoas que estão adoecendo na minha família, eu tenho pessoas que estão adoecendo na minha casa, né, parentes próximos, e eu não posso parar, porque o meu concorrente não vai parar. Porque aquela coisa do se você se cobrar, né, diante de um contexto pandêmico, você se cobrar ainda com a lógica, né, mercadológica, com a lógica com a ideia da produtividade, eu tenho que ser proativo, eu tenho que ser produtivo, eu tenho que dar conta, né? Então eu vejo que os estudantes estão muito nessa pegada do ter que dar conta, do não posso parar. Se você passa um dia sem assistir nenhuma aula, sem assistir nenhuma videoaula, tentando se desconectar, você sente que você perdeu tempo, que você se atrasou, que você ficou atrás, que você... Então, é essa angústia sabe, do ter que dar conta porque o outro está fazendo, né? E aí, quando a gente entra para um âmbito social,
tem um monte de gente, tem um monte de estudantes que vão fazer essas provas juntamente, né, com os estudantes da rede privada, que estão parados, né, e que estão parados porque, diante da situação social, econômica que é posta no país, as desigualdades que são históricas, que sempre existiram, mas que nesse momento elas vão ser afloradas, né? Sim. Tanto a desigualdade no sentido macro, né, de Guta, que quer fazer vestibular e que tem todo um aparato, e de um outro estudante da rede pública que não faz cursinho, que não tem computador em casa, que não tem internet, que não tem um local de estudo, quanto, como Joana bem colocou, aquela desigualdade social que existe dentro dos próprios espaços das escolas particulares, né? Ou seja, aquela coisa de a gente ter um estudante que está lá todos os dias assistindo aula, né? E a gente tem estudantes que diz, professora, eu não estou conseguindo assistir aula todo dia, porque eu tenho que dividir o computador com a minha irmã, que também assiste aula, né? Com a minha tia, que trabalha e precisa usar, às vezes, o computador. Então, dentro da própria escola particular, não existe uma homogeneidade financeira. Essas desigualdades estão sendo cada vez mais latentes, cada vez mais visíveis, e elas angustiam ainda mais essas pessoas que, né, não é que não querem estudar ou não estão conseguindo porque, enfim, a questão do psicológico não está permitindo, mas é porque não tem a condição básica. Veja, se o psicológico para você estudar diante dessa situação, com todo o recurso, já está muito difícil de você levantar, de você, né, organizar a sua vida, né, estudantil acadêmica. Imagine se você não tem como se programar para isso, porque você não sabe se vai ter um computador disponível, você não sabe se vai ter uma internet funcionando. Então, as angústias são muitas e eu sinto que é causada pelas incertezas, né? Como Joana já colocou, pelo fato de ser uma geração que não está acostumada a frustrações e estão tendo que aprender a lidar com determinadas frustrações, né? Que não tinham que conviver antes, sabe? Eu penso que a curto prazo é muito difícil, mas eu não sei se eu estou sendo muito, não sei se platônica ou idealista, não sei como João Marcelo me chamaria, né, filosoficamente falando, mas eu acho que essa pandemia, assim, vai passar, um dia vai passar, quando tudo passar, né? Assim, eu acho que ela vai contribuir muito, sabe, com o repensar de muitas coisas, sabe, inclusive das nossas prioridades. Né, de quais são as nossas prioridades. Até para a gente dar valor a coisas assim que a gente não dava. Tipo, sair de casa é uma coisa corriqueira na vida da gente, né? A gente tá sem sair de casa, eu fico pensando, meu Deus, quando eu vou conseguir ir à praia novamente, por exemplo? Quando eu tô dizendo ir à praia, eu não estou falando uma praia paradisíaca. Serve boa viagem, tranquilamente, para mim. Pra molhar o pé na água salgada, pelo menos, né? Molhar o pé, pisar na areia, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que a gente estava tão acostumado a ter quando quisesse, que besteira ir à praia, ir ali em boa viagem. Né? Hoje em dia, a gente está super valorizando as pequenas coisas, sabe? Eu acho que vai trazer contribuições. Claro que ela está desajustando todo mundo. Claro. E quem não está desajustado em meio a isso tudo, eu acho não que está bem. Não está bem, né? Não está bem. Essa pessoa não está bem. Mas eu acho que quando passar, e vai passar, talvez ela sirva para nos colocar novamente em determinados eixos, sabe? É isso que eu tenho visto enquanto os estudantes. Ao mesmo tempo, eu tenho o outro lado, né? Que eu sou professora. Isso, é isso que eu ia perguntar. E você, enquanto professora? Eu já vi que tem um monte de professor aqui assistindo também. Vão mandando as Claro, amiga. Exato. Porque você tem uma coisa que desestabilizou também a gente, que estávamos acostumados com os nossos fazeres pedagógicos, tá? Estávamos acostumados a modelos de aula, né, de alguns anos, que nós fomos colocados também, né, na situação de ter que aprender, sabe, tudo novo.
como tu bem colocaste, o professor também está aprendendo. A gente está aprendendo, eu acho que a gente é quem mais está aprendendo, sabe? Sim. A gente está aprendendo muito. Não o conteúdo em si, mas eu estou vendo que, por exemplo, agora eu tenho o conteúdo em si, mas se eu não souber trabalhar com uma ferramenta digital, nesse momento, eu não consigo fazer nada. Eu vou ter o meu conteúdo para mim, mas eu não vou conseguir me comunicar com os meus estudantes, que é a minha função maior, né? Que é proporcionar, é levar a busca pelo conhecimento, pela construção desse conhecimento. Então, para a gente também tem sido muito desafiador. No sentido de que a gente está vivendo tudo que todas as famílias estão vivendo, no sentido pandêmico da coisa, né? Sim. Professor é gente, tem casa, tem que dar conta de filho, tem que dar conta de casa, tem que dar conta Tem filho para assistir aula ao mesmo tempo que você está dando aula. Né? Exatamente. E aí o computador, o menino trava, você não pode sair daqui para ir para lá ajeitar. Exatamente. Né? E a depender da idade da criança, ela não fica na frente de um computador só, né? Isso. Então, a gente está tendo que se reinventar em todos os sentidos, sabe? E a gente tem tido as nossas casas invadidas, tá? A gente tem tido também as nossas salas de aula invadidas. As nossas salas de aula, elas tinham paredes e portas. Então, era confortável no presencial quando você estava ali dando aula e você olhava para os seus estudantes e você sabia para quem você estava dando aula, né? E você falava, explicava alguma coisa ou fazia um comentário e você imediatamente via a reação dos estudantes com aquela sua fala. A reação, a própria expressão do compreendido, não compreendi, aquela expressão do estranhamento, né? De entendi nada, ou aquela expressão do poxa, fez-se a luz agora, eu entendi tudo. Sim. E a gente está dando aula agora para que a gente não sabe quem. Não só a nossa casa foi invadida, mas a nossa sala de aula foi invadida, né? Porque a gente sabe que tem ali alguém do outro lado, que em tese é o nosso estudante, né? Tem o nomezinho dele lá, mas a gente não sabe quem está com ele, se ele está só, se ele realmente está lá, se ele está dormindo. Né? Na sala de aula, mas tem estudante que dorme na sala, tem estudante que dorme na sala, né? Mas aí o estudante que dorme na sala, a gente acorda na sala de aula, porque a gente vê que está dormindo e a gente faz. Pois é, bora, levanta. Né? Levanta, vai no banheiro, lava o rosto, para dar aquela despertada. Agora a gente não sabe, né, quem está dormindo, quem não está. E eu sinto que o estudante, quanto maior, mais velho, quanto maior a faixa etária, mais dificuldade, mais resistência ele tem no ato do abrir a câmera, né? Sim, então, assim, eu vejo, minha filha tem 4 anos. Se ela não abrir a câmera e os coleguinhas não abrirem a câmera, para eles não teve aula. Não teve aula. Eles precisam se ver, né, para poder entender que está acontecendo aquele momento de interação. Meu filho já tem 8, né? Eu já vejo que a necessidade dele é um pouco menor da pequena. Mas ele também tem a necessidade de abrir a câmera. Você entra no 3º ano do ensino médio, você não encontra uma câmera aberta. Você pede, você implora, por favor, gente, por favor, abram a câmera para mim. Eu imploro no 3º ano, por favor, abram. Elas dizem, a gente não tá arrumada não vai abrir não. Mas, gente, a aula tá começando mais tarde, em vez de 7h20, tá começando às 8. Então, assim, exatamente para você, dá para você acordar, ok, tomar um banho, né? Até para você despertar, não é por nada, é questão estética, não. É o despertar, né, para estar mais atento. Isso. Então, é muito difícil para a gente também, enquanto professor, termos todo no nosso planejamento, rotina, né, alterados nesse sentido, e a gente se sente muito sozinho. Professor, minha gente, quem escolheu ser professor, não escolheu ser professor porque gosta de estar só, é mentira. Professor gosta de gente. A gente gosta de gente, a gente gosta de contato, a gente gosta, né,
tudo bem, o contato físico não está podendo no momento, né, do pegado próximo. E a gente, óbvio, entende e respeita isso. Mas dar aula para as telas, para a tela preta, assim, é desesperador para a gente, sabe? A gente não sabe se o que a gente está fazendo está funcionando, se não está funcionando, se eles estão gostando, se eles não estão gostando, se eles estão entendendo, se eles não estão entendendo. Guta até falou assim, mas o professor, às vezes, o assunto vai muito rápido, né? E aí, como você não está diretamente com o professor ali na hora, aí você acaba que não consegue tirar aquela dúvida, passa e já passou o assunto, mas o assunto está rápido, exatamente porque não tem a interação que existe no presencial, né? Então, assim, Guto foi minha aluna ano passado, ela sabe o tempo que eu passei para ver com eles, por exemplo, Segunda Guerra Mundial. Eu sei que eu vou ver Segunda Guerra Mundial com o terceiro ano desse ano, com 2 encontros, tranquilamente. É um assunto imenso, complexo, dá pano para manga para discussão, né? Júlia, por que você é conteudista, você só vai jogar o assunto? Não, porque para que essas discussões aconteçam, é importante que haja a interação. Se elas não vierem, vai se tornar um monólogo, né? E aí a quantidade de conteúdo num espaço menor de tempo vai acontecer, vai sobrecarregar. Então, assim, tudo que o professor... Eu estou falando por mim, mas eu sei que, assim, meus colegas... Que você fala por todos, né? Aqui, os comentários, é todo mundo concordando com você. Porque é unanimidade entre os colegas, é como a gente sente falta da interação, assim, do perguntar. Professor, eu não entendi isso. Meu Deus, que saudade de ouvir. Eu não entendi. Né? Eu quero ouvir. Eu não entendi. Dá para explicar de novo? Ô, professora, isso aí, o que é isso? Não sei, não. Né? Os meninos já devem estar me chamando de doida, porque eu fico fazendo pergunta e respondendo. Eu mesmo faço pergunta e eu mesmo respondo. Né? Porque, assim, como eu tenho a experiência presencial, eu sei quais são as perguntas que muitas vezes já surgiram em determinados conteúdos. Aí eu mesmo faço a pergunta e eu mesmo respondo, né? Mas, assim, eu sei que eu não vou suprir a todas, porque vai ter terão perguntas que são individuais, que poderiam surgir no momento e que o estudante muitas vezes se priva, né, de se colocar, porque não se sente à vontade. Eu não estou julgando os estudantes com isso, tá? Mas por algum motivo não se sente à vontade ainda no ambiente virtual de expor, né, suas dúvidas, seus questionamentos e acaba... E sabe o que é que me chama a atenção, Júlia? É se expor em casa. Porque as famílias, as pessoas também estavam muito distantes. Os pais passam o dia fora. Os adolescentes passam o dia inteiro fora. Eles saem de casa de 7 da manhã, chegam de 8, 9 da noite. Então, às vezes, o que eu percebo é que o aluno deixa de interagir no virtual. Nem sempre por conta do professor e da turma, mas porque meu pai vai escutar minha pergunta, minha mãe vai escutar, vão me ver. É o próprio reaprender a poder se mostrar em casa também. Né? Porque o que a gente está conversando aqui, eu estou com todo mundo ao meu redor me ouvindo, de alguma forma. Né? E isso gera vergonha. O adolescente, ele tem vergonha da família. Isso é natural. Quem nunca, né? Quem de nós nunca se sentiu envergonhado? Quem nunca deixou de dizer à mãe uma apresentaçãozinha ali que tinha na escola, de uma dança, com vergonha de que fosse, porque era mico, né? E de repente, está tendo que lidar com isso agora também. Exatamente, né? E nessa fase específica dessa idade, do adolescente, isso é mais latente, né? Porque todos nós somos seres sociais. Só que a socialização da gente começa no seio familiar, né? Que a gente chama de socialização primária, dentro de casa, com a nossa família, né? Mas depois, quando a gente começa o processo de socialização secundária, a gente vai se inserindo em outros ambientes, que não o ambiente familiar, vai para o escolar, e aí vai construindo outros espaços de socialização, né? O adolescente é aquele que está exatamente no momento de socializar mais com os ambientes externos do que com os ambientes internos,
né? Isso. E estão forçados e obrigados, diante da situação e da circunstância, a socializarem obrigatoriamente dentro das casas. E aí não conseguem se sentir, né, à vontade, não conseguem se sentir livres para isso, de certa forma, né? Por isso que eu acho que é até importante, eu não sei se tem pais, familiares assistindo a gente, mas caso tenha, acho até importante, claro, dentro da realidade do possível e de cada família, porque a gente sabe que cada realidade é uma realidade, mas que os pais deixem que seus filhos, no momento aula, seja o momento dele aula. Isso. Quando eu digo deixe, não é assim, vale a pena dar uma olhadinha se está dormindo ou não está? Acho que vale, sabe? Acho válido. Autonomia vigiada, como a gente chama. Tipo assim, ó, tá acordado, beleza, ó, tá, só pra, mas não ficar de sentar ao lado, para assistir a aula junto, porque aquele momento é um espaço daquele adolescente, daquele estudante com o seu professor, com os seus colegas de turma, né? Isso. Então, eu acho que isso é fundamental. Né? Esse espaço, até no Lubienska, cada escola tem adotado o seu modelo, enfim, sua organização, mas no Lubienska a gente manteve, né, as turmas, a individualidade das turmas e tudo mais, né? Não houve junção de turmas ou coisas do tipo, que eu acho interessante para que, assim, sejam os colegas que aquele estudante já está habituado a conviver no presencial, que agora está sendo transportado para um mundo virtual, né? Guta deve estar tendo uma realidade diferente, né? Porque nos cursinhos e tal, é uma turma já com um número de alunos muito maior, que você não conhece, que você não tem intimidade. Então, talvez o entrar em contato ali com o professor, o colocar uma pergunta, já seja mais difícil, né? E uma coisa que Vinícius até falou aqui também, agora que eu li, é que no Lubienska, principalmente, a gente teve sempre uma relação de parceria com todo mundo, com os colegas, com os funcionários. E aí acaba que a gente faz muito trabalho em grupo, muito debate, muita atividade. As salas se misturam até nisso, né? E acaba que a gente aprende muito mais assim. Todo mundo sempre gostou muito mais de aprender debatendo, falando, perguntando. Aí quando a pessoa tá sozinha em casa, vendo um vídeo, não tem tanta essa interação. Aí todo mundo acaba saindo um pouquinho prejudicado, né? Também com saudade da interação com todo mundo. Mas também, pedagogicamente, eu acho que pesa também a falta da interação. Com certeza, pesa muito. Né? É proposta nossa, né? Da escola, é projeto nosso, essa interação. Porque ninguém vai, todo mundo é diferente, e ninguém vai ver a mesma coisa da mesma forma que o outro. Então, o mesmo vídeo que seja passado em sala de aula, ou que até não seja passado em sala de aula, mas que a gente solicite para que o estudante assista em casa, um filme, não importa o que seja. Quando você vai para a sala de aula e vai socializar, né, o seu entendimento sobre aquilo ali, o outro viu coisas que você não viu, você viu coisas que o outro não viu, e aquilo ali vai construindo, vai contribuindo para o seu conhecimento. Então, quando não há essa interação, sabe? Dificulta. Eu tenho tentado, né? Nas turmas do Lubienska, estou fazendo trabalho em grupo. Não sei se os meninos estão felizes com isso, não. Eu escuto, viu, Júlia, no SOI, que você está desafiando de verdade esses meninos. Gente, tem trabalho em grupo. A gente não fazia presencial. Vamos fazer trabalho em grupo. Não estou mandando ninguém para casa de ninguém, pelo amor de Deus. Vamos fazer no virtual, né? Então, assim, a gente vai tentando, mas é um processo que, a depender do tempo que a gente fique, né, nessa modalidade de ensino remoto, os estudantes, acredito eu, pelo menos tenho essa esperança, eles vão cada vez mais se habituando a isso. Estruturando. Pois é, a gente já está com o nosso tempo chegando no final, né? Porque a gente tem um tempo pré-determinado aqui. Eu queria finalizar esse momento deixando
uma questão que para mim desde o início da pandemia ela se tornou, né? A gente eu escutei muito jargões na escola dizendo assim, há um desencontro intergeracional. A gente tem escolas do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Há uma dificuldade aí nesse intercâmbio, nessa relação, né? Não, as aulas não interessam mais os alunos, não há essa expectativa. Será que essa pandemia, será que tudo isso que a gente está vivendo não é um momento da gente se tornar sujeitos da mesma geração? Né? Será que não é um momento da gente equalizar os nossos saberes, construir juntos e poder chegar mais próximo, escola, alunos e professores, nessa compreensão e nessa construção coletiva? Né? Eu acho que a gente precisa deixar esse legado dessa pandemia. Né? Esse é o momento, sim, da gente se aproximar, não fisicamente, né, mas afetivamente, mais cognitivamente, mais tecnologicamente, e poder sair disso sendo sujeitos mais intergeracionais mesmo, né, fazendo parte aí do mesmo ambiente, do mesmo espaço. Exatamente. Eu queria agradecer muito, né? Queria né? agradecer muito Desde a o presença início de tudo, Júlia. gente. Vocês lembram quando começou a pandemia que disseram que só ia morrer idoso? E era Pois ok. é. Era ok morrer idoso. A gente tá lutando pela vida dos nossos idosos, até para valorizar, né? O idoso, o jovem, o adulto, né? Todos nós temos a contribuir nesse momento, Isso. sabe? Pois é. Eu vejo Pois é. dessa forma também, Ju. Eu acho que o nosso dever agora é não desvalorizar as angústias e os sofrimentos, mas usá-las para mobilizar a vida e mobilizar a sair do lugar, né? A angústia, ela tem uma função muito importante na vida da gente. Ela pode ser paralisadora, sem dúvida, mas se a gente não se angustia, a gente também não sai do lugar, né? Exato. A angústia mobiliza a gente a sair do lugar. Então, obrigada a presença de Júlia, de Maria Augusta. Eu que agradeço. Foi ótima a nossa conversa. Se deixasse, a gente ia até amanhã de manhã. É porque o Instagram, ele só deixa a gente ficar 1 hora. Vai cortar a gente daqui a pouco. A gente cai. Ok, então. Beijo grande, Ju. Tchau, tchau. Obrigada a todo mundo. Tchau, gente. Obrigada a todo mundo que participou. Tchau, tchau.